ouvir mais uma palavra de ensino. Eu quero pedir a você que você coloque as mãos para cá, para abençoar o nosso amado irmão, que vem de longe, com muito carinho, muito zelo por essa casa, muito amor, para nos abençoar com a poderosa palavra de Deus. Amantíssimo Deus e eterno Senhor, eis aqui o teu filho. Nós mais uma vez somos gratos a Deus pela vida dele. E te pedimos que derrames a unção sobre ele e que possa transbordar em nós também, que possamos entender, compreender e aplicar a mensagem trazida através do teu Filho amado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, boa noite a todos. Você que está do outro lado me vendo, muito boa noite, quero dar as boas-vindas. Obrigado, pastor, mais uma vez, por uma oportunidade de poder estar compartilhando a palavra com os irmãos. É uma alegria muito grande, né? Toda quarta-feira que o pastor me dá a oportunidade, eu venho aqui saltitando de alegria, porque Deus tem nos dado umas palavras que a gente... Só por Deus, amém? Nessa noite, o Senhor Jesus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele tem alegria, prazer em nos ensinar, irmãos. São tantos versículos que falam sobre essa questão do Senhor ter prazer em nos ensinar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente não merecia nada disso, saber nada de Deus. Deus tem prazer em se revelar a nós, nos ensinar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós. Olha o que Deus é esse, meu irmão? Nessa noite, com toda certeza, Ele vai nos ensinar. Eu vou compartilhar o que Ele passou para mim, eu estou aprendendo e edificando uns aos outros. Eu vou compartilhar com os irmãos vão aprendendo também, e Deus vai sendo glorificado nas nossas vidas, amém? Como igreja. Hoje Isaías é o livro que nós vamos meditar no capítulo 27, nós vamos ler 2 versículos, e aí eu vou estar discorrendo, e nós vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor para me concluir ela até meia-noite, em nome de Jesus, não vai passar desse horário, em nome de Jesus, amém? Corre não, estou brincando, não vai correr, já estou vendo, misericórdia, ele quando fala é verdade. Vamos lá. Isaías capítulo 27, aliás, eu falei 28, né? 28 é o que nós vamos escorrer ele todinho, mas nós vamos ler o versículo 27, o capítulo 27, no versículo 12, 13, somente. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Podemos ler? Diz assim o versículo 12 do capítulo 27 de Isaías: Naquele dia, o Senhor debulhará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, os filhos, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Versículo 13. Naquele dia, veja que no 12 ele diz, naquele dia, e agora ele volta no 13 dizendo, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir
e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Antes de sentar, versículo 3 do capítulo 28. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. Quem puder, dá um glória a Deus e pode se assentar em nome de Jesus. Nós vamos estar discorrendo. O texto que nós lemos aponta para um dia que deve ser aguardado, e nós aguardamos, amém? É isso mesmo que nós lemos? Ele aponta para um dia no qual todo um propósito de restauração será concluído por decreto. Amém? Vamos confirmar isso já. Nós aguardamos um dia no qual todo um processo de restauração será concluído por decreto. Ainda que muitos zombem, o juízo está estabelecido. Ainda que em todo o tempo, desde a fundação do mundo até hoje, muitos passaram pela vida zombando. Zombam hoje, muito mais agora no tempo presente aqui no Brasil. Glória a Deus. Ainda que todos zombem, muitos zombem, todos não, muitos zombem, o nosso Deus ainda deixa uma esperança até mesmo para os zombadores. O nosso Deus é um Deus que quer nos ensinar e quer nos salvar. Ele não tem prazer na morte do zombador, do pior zombador, do pior incrédulo, do pior pagão, daquele que acredita em qualquer coisa, né? Que não tem a fé de Jesus no coração. Ainda assim, Deus ama até o fim, quer ensinar e quer salvar. Veja o versículo, capítulo 28, versículo 22, diz assim: agora, estão comigo? 28 e 22? Agora cesseis com a zombaria, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, da parte do Senhor, o Deus dos exércitos. Ouvi um decreto da destruição. Está determinada sobre toda a terra. Ainda há chance. Versículo 12. Naquele dia o Senhor. 13. Naquele dia se tocará uma trombeta. Versículo 5. Naquele dia o Senhor dos exércitos. Versículo 22 que nós lemos. Agora, enquanto esse dia não chega, em nome de Jesus, se converta ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Ele está pronto para ensinar e salvar. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Glória a Deus. Título da mensagem: aprendendo a lidar com o dia a dia. No livro de Jó, no capítulo, não precisa abrir, é só para mim dar uma explanação sobre esse título, né? Aprendendo a lidar com o dia a dia. No livro de Jó, como também no livro de Salmo, né? 139:6 vai falar sobre isso, mas eu escolhi o versículo de Jó, no capítulo 14, versículo 5, diz assim: os dias do homem estão determinados, contigo está o número dos seus meses, puseste-lhes limites, dos quais não passará. Há um decreto de Deus, há uma determinação de Deus. Os nossos dias, cada um de nós, estão contados, o número dos meses.
o Senhor tem um decreto. Está determinado, está decretado. Tendo em vista que somos limitados e que tudo está determinado pelo nosso Criador, precisamos aprender como lidar com o nosso dia a dia. Essa é a proposta. Amém? Vamos aprender como é que a gente faz isso? Qual a benignidade, o desejo do coração de Deus de salvar. Vamos aprender isso. Como que nós vamos fazer no dia a dia? Eu quero discorrer lendo o texto e a gente vai fazendo toda a explanação, né? E eu dividi em 3 partes aqui. Nós vamos ler, falando, versículo 28 diz assim, acompanhe comigo. 28, versículo 1 diz assim: ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim. Nós vamos tratar dessa questão. Nós vamos discorrer aqui até do capítulo 28, do 1 ao 15, onde vai falar de 2 bêbados aí, 2 tinguá que, sabe, gosta de uma cachaça, gosta da soberba, e, né, não fizeram o que era para fazer, e nós vamos estar discorrendo isso aí. Aí, depois nós vamos falar da provisão de Deus, que está entre 16 e 18, ó. Portanto, assim diz o Senhor, e aqui há uma provisão de Deus, nós vamos estar falando sobre isso. E terceiro, nós vamos aprender a lidar com o dia a dia, do versículo 23 ao 29, onde está escrito no 23, inclinai os vossos ouvidos e ouvi a minha voz e tal. Amém? Então, vamos começar. Vamos discorrendo, e eu vou estar, em nome de Jesus, conseguindo graça, sabedoria, para poder dirigir esse negócio aqui, porque não é fácil. Ai da coroa, acompanhe comigo, em nome de Jesus. Ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim. Vamos entender um negocinho para a gente começar a discorrer. Quem é Efraim? Nós estamos no livro de Isaías. Isaías é um profeta que profetizou 700 anos, aproximadamente, antes. Faz 2.700 anos que ele escreveu isso aqui. Mais ou menos. 2.700 anos. Amém? E quando ele escreveu falando assim: ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim. Cachaceiro. Esse bêbado pode ter dois significados, apesar que aqui, no caso, parece que os caras gostavam da cana mesmo. Mas pode ter outro significado também, que é o entenebrecido, o bêbado, aquele que, trazendo para hoje, e amanhece já sem levar Deus na equação. Amanhece o dia, a primeira coisa que ele vai fazer é ver tudo. Facebook, Instagram, falar não sei o quê, e ele Deus não entra na equação, só vai entrar na equação no domingo quando ele for para o culto. Glória a Deus. Também é um bêbado. Certo? Aqui estavam eles aqui. Nas duas situações. Um estava assim, bêbado de cachaça, e outro por causa da cachaça. Nós vamos ver aqui. Por causa da cachaça, não fazia o que era para ser feito. Então vamos lá. E Efraim. Efraim era uma das tribos, ele era Efraim foi o filho de José. Quando Deus estabeleceu as 12 tribos, né, os filhos de Jacó, o Efraim entrou como um das tribos de Jacó. E é considerado, então, o livro, quando Deus permitiu, eles escolheram um rei, falaram, nós queremos ter um rei igual aos outros povos, tal. Aí Deus permitiu que isso fosse feito. Então teve o reinado, a dinastia de Davi. Davi, Salomão e quem é o outro lá? Quem é o outro, pastor? O primeiro? Saul, primeiro rei, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. Aí, quando morreu Salomão, aconteceu uma divisão do reino, houve uma rebelião, e 10 tribos, ficou a tribo de Judá como o reino do sul, em Jerusalém, cuja capital é Jerusalém,
ficou 2 tribos, Judá e Benjamim. O restante das outras tribos foram o reino do norte, e é chamado de Efraim, Israel, reino do norte, capital Samaria. Esse povo de Efraim, a coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, por quê? Porque Efraim era muito próspero, sempre foi, desde Jacó, os caras sempre foram prósperos e tal. E eles foram para essa região, e no topo da montanha eles fizeram lá uma grinalda. E então a coroa deles era, eles estavam lá naquele lugar, e lá tinha bastante cachaça, o vinho lá, a terra era fértil, eles enchiam a cara, e viviam no e Deus não entrava na equação. Resultado, aparece um profeta chamado Isaías e diz assim: ai da coroa, eles eram soberbos, eles achavam, nós vamos ver no texto, eles achavam que nada podia acontecer com eles, que estava tudo bem, e que mesmo que houvesse alguma coisa, não seria atingido, porque, sabe? Nós vamos ver no texto por que isso aí. Ai da coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso adorno é como uma flor que cai, o profeta falando, que está sobre a cabeça do fértil vale, né? Então estavam lá no topo do negócio lá, a plantação era fértil e tal, dava muito cachaça, e eles enchiam a cara com vinho, né? Fértil vale dos vencidos pelo vinho. Aí o profeta diz para ele: o Senhor mandará um homem valente e poderoso. Quem é esse homem valente e poderoso, a qual vai discorrer aqui, e que ele vai fazer todo esse estrago aqui? A Síria. A Síria ia entrar, e como entrou, e acabou com tudo isso aí, com esse pessoal de Samaria, esse pessoal do Reino do Norte aí. O Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição. Isso aqui é tudo uma linguagem figurada representando o que o rei da Síria ia fazer para destruir aquele povo. O profeta avisando: o Senhor mandará um homem valente e poderoso como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade impetuosa, águas que transbordam. Ele violentamente a derrubará por terra. Deus abate o soberbo, exalta os humildes, mas abate o soberbo desse jeito aqui. O profeta está falando, olha, versículo 4, versículo 3. A coroa, a soberba dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés. Nota que ele está falando uma profecia que ia acontecer, amém? Para nós isso aqui já passou, se você for ler a história, aconteceu mesmo. Não ficou um. 4. A flor murcha do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo que amadurece antes do verão, o qual, vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Uma fruta que Deus, o profeta dizendo, figueira vai amadurecer antes do tempo, e vai ser tudo rápido. Quando você catar ela na mão, engole logo, porque ela já está derretendo. Deu para entender? Vai ser assim. O profeta está falando, está tudo numa boa, tudo é fértil, mas vai ser assim. Versículo 6, versículo 5. Naquele dia, agora já está falando do dia. O Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. Quem é o restante do seu povo? As 10 tribos do norte estão lá, certo? Cachaceiro, soberba, tudo. Deus não entra na equação. Então eles bebiam por causa disso. Eram orgulhosos e bebia e não queria. Fizeram lá 2 bezerros para adorar, prestavam outro culto, se misturaram com os pagãos, fizeram o diabo lá. Aí vem o profeta e fala, bom, esse é uma turma. Agora o restante, quem é o restante agora? Naquele dia, versículo 5, naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante de seu povo. Quem é o restante do seu povo? Aquela Jerusalém, Judá, que ainda estava firme. Só que era o contrário desse aqui. E lá eles eram orgulhosos.
E eles não, eles ficavam julgando o que eles estavam fazendo, mas por causa da cachaça, fazia tudo errado também. Vamos lá? Ó, versículo 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda para o restante de seu povo. Ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Amém? Então, os irmãos estão compreendendo bem isso aqui? Glória a Deus. Versículo 7. Também esses erram por causa de quê? Da cachaça. E com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas, vai analisando tudo isso que eu estou falando, a gente está lendo, foi feito há 2.700 anos atrás. E vai contextualizando, amém, irmãos? Eu não vou ter tempo para contextualizar. Eu podia contextualizar. Parar aqui e falar tudo o que está acontecendo no momento com a gente aqui. Mas você vai pensando aí, porque não dá tempo. Contextualiza. Pensa. Tem alguma coisa que, assim, que a gente pode se identificar com essa... Olha só. Também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Os sacerdotes e os profetas erram por causa da bebida forte, e são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Anda errado na visão e tropeça no juízo. Julga errado, tem visão, sonho, e glória a Deus, é para ter visão, sonho mesmo. O que não pode acontecer é eu ter um sonho, uma visão, Deus dá uma bênção para a minha vida, para o ministério, para nós aqui, e nós agora dissermos que não, essa é a visão geral do negócio. Todo mundo tem que fazer assim. Glória a Deus. Você já viu acontecer isso por aí? Eu sou vítima, hein? Sei do que eu estou falando. Amém? Sou vítima de uma visão aí. Cuidado. Amém? Andam errado na visão e tropeçam no juízo. Todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia. E não há nenhum lugar limpo. Uma paradinha aqui. Então, aqui, deu para perceber que Deus tratou, o profeta está tratando com aquela tribo primeira lá, que por causa do vinho era soberbo, e agora está tratando com o restante. Glória a Deus. Está dando um tratamento para ele, dizendo, ó, é tudo podre. Está tudo perdido. Não tem jeito. O couro vai comer mesmo. Está determinado e decretado. Aí no versículo 9 ele pergunta assim, diante dessa circunstância, como esse povo tudo perdido, cheio de imundícia, sem visão espiritual nenhuma, imaturos, sem conseguir compreender as parábolas, que vai ter uma parábola aqui que nós vamos ver já, sem compreender nada das coisas, o profeta diz no versículo 9, a quem se ensinará o conhecimento? A quem se daria a entender a mensagem? Ao desmamado? Ao arrancado dos seios? Será possível que não tem jeito, né? A quem eu vou pregar? Para o pregador, o profeta. Para quem que eu vou ensinar? Se são tão imaturos, não pode ouvir. Eu vou pregar para criança? Então, não, mas não tem lógica. Então, o que é que nós vamos fazer? Versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que, ou seja, dessa forma, pelo que, por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a esse povo, a qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Irmãos, vamos compreender o que Deus está... Meu Deus, é só Deus para fazer isso. Ó,
Versículo 11, pelo que por lábios, uma vez, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha Deus falará a este povo, que povo? O povo a qual Deus disse, a qual Deus chamou, um povo, Israel, todos eles foram chamados para ser oráculo de Deus, para através deles o mundo pagão vir conhecer o único Deus verdadeiro. Amém? Onde que está? O sacerdote, o profeta, aqui. Versículo 12, o qual disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Era para eles cumprir isso, era para eles fazer isso. Eles não fizeram, amém? Tudo que eu estou falando aqui, meus irmãos, depois você pega e lê, porque é difícil de compreender, amém? Está dando para compreender? Isso aqui precisa depois dar uma rida, mas agora com esse entendimento nós vamos compreendendo cada vez mais, amém? Ao qual disse, Deus tinha dito, esse povo, para esse povo, esse é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, eles não cumpriram a missão. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, porque não tinha condição de aprender, né? Imaturo, então, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, não é para salvar, não, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Glória a Deus. Juízo de Deus. Versículo 14. Portanto, a chance, ouvi a palavra do Senhor, homens zombadores que dominais este povo que está em Jerusalém. Veja que é sempre dos que ensinam, dos que deveriam fazer, conhecedores, que ensinam o povo e que levam o povo para o buraco. Amém? Dizeis, versículo 15, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos um acordo. O que isso quer dizer? Eles fizeram uma aliança, se você for ler os outros versículos, eles fizeram uma aliança quando houve uma ameaça lá de que os assírios iam invadir, ia fazer tudo que o profeta estava falando. Falaram, vamos fazer uma aliança com o Egito, que assim a gente, vamos ficar sossegado aqui. Aí não vai passar essa fase e daí vai ficar tudo bem. Andando segundo os seus próprios pensamentos. Usando o dia a dia para fazer não segundo aquilo que Deus ensina e quer, mas fazer segundo o que eles pensam e acham que vai dar certo. Não pode dar certo. Não tem como. Dizeis, fizemos aliança com a morte, com o inferno fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Essa é a ideia do orgulhoso, né? Soberbo. Essa é a ideia dele. Aí eu parto para a segunda, a provisão para solucionar o problema do pecado. Para solucionar esse problema, Deus não abandona e continua e vai salvar, mas é por decreto, determinação e no dia a dia, moldando, trabalhando, moendo, tratando com orgulho, com a soberba. Amém, meus irmãos? Versículo 16, a provisão de Deus. Portanto, ó o profeta dizendo, portanto, assim diz o Senhor Deus, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Glória a Deus, meus irmãos. Aquele que crê. Ninguém pôde resolver o problema, o orgulho, o problema do pecado, o problema que eles não conseguiram. Israel não foi capaz de cumprir a missão que Deus ordenou para que depois os outros povos vissem a glória de Deus sobre eles. Não foi capaz de fazer. Então, o profeta vem e diz,
Aquele que nele crê não vai ser confundido, né? Colocarei o juízo, versículo 17, como a linha de medir, e a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte, meu Deus, que é essa aliança com a morte? Eles não deram ouvido ao profeta, não deram ouvido, nunca deram, mataram os profetas, matava desde o início, surgia profeta alertando, Deus falando através de profeta, eles matavam. E fizeram uma aliança com a morte, com o inferno. Precisou Deus estabelecer essa pedra angular, né, que viria, nós estamos a 700 anos de Jesus, amém? Profeta messiânico Isaías, 2.700 anos de Jesus vindo, ele estava dizendo, essa pedra vai vir. Está determinado, vai ser assim. Mas eles não conseguiam entender. E hoje muitos não conseguem entender o que eu estou lendo aqui. Eu também não entendia. Mas Deus está nos ensinando. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Versículo 18. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Eu não tenho tempo de falar tudo sobre isso aqui, mas nós vamos dar uma corredinha aqui para poder terminar. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Aqui, determinado, vai ser assim, o rei da Síria vai vir, vai fazer essa atrapalheira toda, vai acabar com vocês aí, né? Versículo 20, a cama é tão curta que ninguém se pode estender nela. Olha o que o profeta via. O cobertor tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. 21, olha só. O Senhor se levantará como no monte Perazim e mostrará a sua ira como no vale de Gibeon para fazer a sua obra. Eu queria que todos prestassem muita atenção nisso aqui. Por quê? Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente vê a Bíblia e vê Deus falando desse jeito, né, que Ele vai fazer, que Ele vai enviar alguém para matar, para arrebentar. Então parece que Ele é um velho barbudo que está com um porrete na mão, buscando só quem é para meter o pau. Não é isso. Meu Deus, olha o coração de Deus. Vamos ler com atenção o versículo 21. O Senhor se levantará como no monte Perazim. Vamos prestar bem atenção. E mostrará a sua ira como no vale de Gibeon para fazer a sua obra. E olha o que ele diz. Está no coração dele fazer isso porque ele gosta? Ele quer fazer isso porque ele adora meter o pau na cabeça dos outros e acabar com todo mundo? Não, ele diz, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Ele está fazendo tudo isso, mas não é uma obra que ele gosta de fazer, é uma obra estranha. Vamos ver, e ele compara a obra que ele está fazendo com rigor. Vamos ver o rigor dessa obra? O Senhor se levantará como no monte Perazim. Abra comigo em 2 Samuel 5:20. Vamos ver a comparação que ele está fazendo, o que ele vai fazer de juízo e que não queria fazer, uma estranha obra. E ele compara como do Monte Perazim, ó, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, tu os entregarás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi, aonde? A Baal Perazim, e os derrotou ali e disse: destruiu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como águas de uma enchente provocam destruição. Por isso deu aquele lugar o nome de Baal Perazim. Ou seja, a paulada, a dureza, o rigor que Deus queria executar não era para eles, era para o inimigo, como no Monte Perazim, era para os inimigos.
Mas aqui eu estou fazendo uma obra estranha, eu não quero fazer essa obra, mas sou obrigado a fazer. Glória a Deus. Deu para entender essa passagem, irmão? Mas tem chance? Sempre tem uma chance. Deus é bom, Ele quer ensinar e Ele quer salvar. O profeta diz, 22, agora cesseis com a zombaria, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes da parte do Senhor, o Deus dos exércitos. Ouvi um decreto da destruição determinada sobre toda a terra. Não tem jeito. Não teve jeito. Deus vai ter que executar. E está determinado. E chegará esse dia, aquele dia. Veio o dia em que Jesus já pisou na terra. Ele enviou Jesus, como diz aqui, a pedra angular já veio. E agora nós aguardamos a segunda vinda, para consumar isso aqui, ó. Agora, cesseis, 25, 22, cesseis com a zombaria, para que os vossos grilhões não façam mais fortes da parte do Senhor, o Deus dos exércitos. Isso era para eles. Ouvi um decreto da destruição determinada sobre toda a terra. Quer dizer, não tem jeito, vocês não vão conseguir. Está determinado, não tem como recuperar mais isso aqui. Está determinado. O que resta fazer então? Versículo 23, e nós vamos encerrar. O que resta fazer então? Entender parábolas. Deus quer nos ensinar. Ele tem prazer em nos ensinar, e só há um jeito dele nos ensinar, através de parábolas. Então nós precisamos entender essa parábola. Versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Prestai atenção e ouvi o meu discurso. E aqui ele começa o discurso com uma parábola. Ele pergunta: lavra todo dia o lavrador para semear? Ou sulca e esterroa todo dia a sua terra? Vamos entender isso? Lavra todo dia o lavrador para semear? Todo dia o lavrador, aquele que está no campo, todo dia ele faz a mesma coisa. Ele pega um rolo cheio de ponta e põe um cavalo para puxar, naquele tempo era assim, para puxar aquele rolo, arando a terra. Ele faz isso todo dia na vida. Ele vai perguntando. Ou sulcar, fazer aquelas valetas, para fazer os canteiros, né? Fazer os buracos. Ou sulca e esterroa todo dia a sua terra. Porque depois de passar a máquina, a fazer as valetas, aí fica aquele estorrão ainda. Aí tem que, moer tudo. Ele faz isso toda a vida, todo dia. Deus está falando. O profeta está falando, todo dia vai fazer a mesma coisa. 25. Quando já tem nivelado a sua superfície, não espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em eiras. Tem todo um processo, há etapas que devem ser feitas. Glória a Deus. E como igreja nós precisamos entender tudo isso aqui, o nosso dia a dia, como é que nós vamos viver na presença do Senhor. Amém? Amém. Então, não lança nela o trigo em eiras, ou a cevada no devido lugar, ou a espelta, que é um trigo vermelho lá, um trigo mais duro, né? A espelta na margem. Agora veja o versículo 26. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. 27. Aí ele explica como é que tem que ser feito. Não se trilha o endro com o instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda do carro. Com uma vara se sacode o endro, e o cominho com um pedaço de pau. O trigo deve ser moído para se fazer pão, mas não é trilhado continuamente. Embora passe sobre ele as rodas do seu carro, não o moem os seus cavalos. O cavalo não moe, ele arruma um jeito de passar meio de ladinho, ele dá um jeitinho, mas vai fazendo e ouvindo a palavra do Senhor todo o seu dia a dia. Amém? Tudo isso, 29, tudo isso procede do Senhor dos exércitos, maravilhoso em conselho e grande em sabedoria.
Amém, meus irmãos? Houve compreensão para agora, depois chegar aqui e falar, bom, agora eu vou meditar nesse negócio e vou ver como é que eu vou. Eu estou assim, agora eu vou meditar mais, me saber. Até aqui me deu o Senhor. Mas eu vou meditar agora nisso aqui e vou ver. Para terminar, o que eu quero concluir com o seguinte: até aqui me ajudou o Senhor, aprendendo a lidar no dia a dia. Conclusão é a seguinte: o povo escolhido de Deus, nós, a igreja do Senhor, seremos identificados pela fé. Glória a Deus. Eu quero concluir com uma palavra de salvação para o nosso dia a dia. Nós devemos ter como prioridade no nosso dia a dia a meditação na palavra de Deus, porque esse é o meio pelo qual Deus nos instrui acerca do que devemos fazer como igreja durante a nossa permanência na terra, mantendo uma fé que nos identifica. Veja o versículo 16 e eu encerro. Versículo 16. Para falar sobre isso aqui. Portanto, encerrando, assim diz o Senhor Deus, vede, essa é para nós, para a igreja, para o momento hoje, o nosso dia a dia. Assentei em Sião uma pedra já aprovada, Jesus já veio e vai voltar. Pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será confundido. Glória a Deus, meus irmãos. Então, essa é a conclusão que eu cheguei até aqui. Devemos ter como prioridade aprender do Senhor, versículo 26. O seu Deus os ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Meditemos a cada dia como prioridade na nossa vida, até a vinda do Senhor Jesus. Meditar na palavra para não perder essa fé que vai nos identificar. Aquele que crê não será confundido. Mantenhamos a fé pela meditação na palavra, aprendendo a cada dia como lidar com o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Amém, pastor. Aleluia. Compreenderam? Sim? Houve compreensão? A esperança é que sim, né?